noite, e eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo de número 20, meus irmãos. Nós vamos ler a partir do verso 26, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso de número 26, leremos até o verso 28. Nesse momento, eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, para que nós possamos depois fazer a leitura de outras passagens. Segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 26. Amém? Ou misericórdia? Amém. Se ninguém falou misericórdia, é porque todo mundo já achou. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, meus irmãos, a partir do verso 26, a palavra do Senhor nos diz assim: Ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles. Todos tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alufes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que fale conosco mais uma vez. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, agradecemos pelo privilégio de podermos ler a tua palavra e estamos aqui prontos para ouvir o Senhor. Por isso pedimos, fale ao nosso coração e nos edifique para o louvor da tua glória, e em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, meus irmãos, olhar para esta passagem para meditarmos neste tema, nessa proposta, o Vale de Bênção, onde o Senhor nos alegra com a vitória. O Vale de Bênção, onde o Senhor nos alegra com a vitória. O texto que nós estamos lendo e que nós vamos contemplar aqui nessa noite, meus irmãos, é uma passagem que começa com uma situação muito difícil. Começa com a anunciação de uma guerra. Ao longo do percurso, aparece um sentimento de medo. Uma decisão é tomada e Deus traz uma resposta. E ao término, nós vamos ver que o vale, que outrora era um vale de medo, transforma-se num vale de bênção. Você já enfrentou uma situação na sua vida com a qual você se sentiu tão fraco e tão incapaz para lidar com ela, que parece que você não tinha solução? Às vezes, meus irmãos, nós vamos vivendo a nossa vida tranquilamente, vamos caminhando um dia após o outro com tranquilidade, mas de repente uma tempestade se abate sobre a nossa casa, tribulações vêm sobre a nossa vida, dificuldades surgem sobre o nosso caminho, e às vezes são situações tão difíceis de nós lidarmos, que nós nos vemos completamente impotentes diante delas. Mas são situações, meus irmãos, que nós temos duas decisões: ou pararmos diante da nossa impotência, ou esperarmos no Senhor e tomarmos uma atitude. Aqui no versículo de número 12, desse capítulo 20, quando o rei Josafá está orando ao Senhor, e ele diz aqui no versículo 12: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Não temos forças para resistir a esta grande multidão
que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, porém, todavia, entretanto, e este porém muda todo o quadro, porém, os nossos olhos estão postos em ti. O capítulo 20, meus irmãos, começa com a batalha sendo anunciada. E diz aqui o versículo 1, depois disso, e esse depois disto aqui, foi logo depois que o rei Josafá era rei de Judá, do reino de Jerusalém, da região sul. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul, Jerusalém e Israel. O reino do norte, a capital era Samaria, e o reino do sul, a capital era Judá. Josafá era o rei aqui do reino do sul, filho de Asa, um homem que andou nos caminhos do Senhor, e Josafá também aqui é descrito como um rei que andava nos caminhos do Senhor. Josafá foi aquele que restaurou o culto ao Senhor, que trouxe uma grande restauração no meio do povo de Israel, no meio do povo de Jerusalém, o reino de Judá, trazendo o povo de volta para os caminhos do Senhor. Mas um rei, servindo ao Senhor, lutas, situações difíceis se abativeram contra ele também. E diz aqui o versículo 1 do capítulo 20, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. E eis que já estão em Azates, a Ortamá e em Gede. Uma grande multidão. E diz aqui que os reinos de Moabe, os moabitas, os amonitas e também alguns dos meunitas, que lá no versículo de número 10 é descrito aqueles que são do monte Seir. Aqui, meus irmãos, foi uma batalha que se levantou, que nós poderíamos dizer, parentes lutando contra parentes. Quase que podemos dizer, irmãos lutando contra irmãos. Porque aqui, esses amonitas e moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. E esses aqui, do monte Seir, eram descendentes de Esaú. Então, eram aqueles descendentes do próprio povo que se levantaram agora fazendo guerra contra Josafá. Uma grande multidão se juntou. Às vezes, algumas notícias difíceis batem à nossa porta. Às vezes, algumas notícias que nós não queremos. Parece que está tudo tão tranquilo, parece que está tudo tão bem. Às vezes algumas pessoas até digam assim, eu tenho medo dessa tranquilidade. Está tudo tão bem, eu tenho até medo de que alguma coisa ruim aconteça. Às vezes falamos isso, às vezes não acontece, mas às vezes algumas dificuldades batem à nossa porta. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas ele também disse, tende bom ânimo. E quando essas notícias vêm à nossa porta, meus irmãos, quando algumas dificuldades, guerras, tribulações, inimigos se levantam contra nós, muitas vezes nós nos vemos com medo. Não sabemos o que fazer, não sabemos como lidar. Existem muitas situações que acontecem no nosso dia a dia que nós sabemos como lidar. Mas às vezes existem situações que nos deixam como aquela expressão de pés e mãos atados. Parece que é o fim, parece que não tem jeito, parece que acabou, parece que não tem solução mais para nós, estamos perdidos. Mas o que nós devemos fazer quando situações difíceis vêm sobre a nossa vida, quando o medo se abate ao nosso coração? O texto nos diz aqui, continuando o versículo 3, então Josafá teve medo. Ele teve medo. Medo, meus irmãos, é algo que às vezes faz parte da nossa vida. Sentir medo não tem nenhum problema. Muitas vezes o medo é até um freio para nós. Muitas vezes o medo é até algo que nos mostra o quão dependentes de Deus nós somos, o quão pequenos nós somos,
o quão incapazes nós somos. Muitas vezes, quando nós temos excesso de coragem, excesso de confiança, muitas vezes quando nós confiamos no nosso braço, como diz lá o Salmo de número 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. O medo aqui é porque havia uma circunstância real, um problema real. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos reconhecer o problema. Precisamos olhar para as situações e dizer: eu estou enfrentando um problema, eu estou enfrentando uma dificuldade. Existem pessoas que dizem: não, eu não acredito nisso, não, eu não aceito isso, não, eu não concordo com isso, não, eu não quero viver isso. E muitas vezes nós ficamos num negacionismo que temos dificuldade para lidar com a realidade. Então é preciso que nós contemplemos a realidade, é preciso que nós reconheçamos muitas vezes a nossa limitação e até o nosso medo, e possamos fazer aquilo que todo cristão deve fazer quando aparece diante dele uma situação amedrontadora, uma situação que demonstra a sua fraqueza, como diz aqui o versículo 12, uma situação que ele não sabe o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E então a continuação do versículo de número 3 diz que, ao sentir medo, Josafá, o rei de Judá, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. O que o crente precisa fazer, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, quando situações difíceis batem à nossa porta, embora sintamos medo, embora nos vemos muitas vezes totalmente limitados, mas servimos a um Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Servimos a um Deus que, pelo poder da sua palavra, criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O Deus que para Ele não existe nada demasiadamente difícil ou impossível. Então é a Deus que nós precisamos recorrer. E não somente com oração, mas também com jejum. O texto diz aqui que Josafá se pôs a buscar o Senhor, com oração e com jejum. E não somente Josafá, o rei de Judá, esta não era uma batalha apenas do rei, era uma batalha de todo o reino, era uma batalha de todo o povo de Judá, por isso eles também foram conclamados para essa batalha. O verso de número 4 diz assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também todas as cidades de Judá, vieram gente para buscar o Senhor. O rei se prostrou diante de Deus, o povo se prostrou diante de Deus. Existem lutas, meus irmãos, que são individuais, mas existem batalhas que são coletivas. Existem adversidades que nós passamos dentro da nossa casa sozinhos, mas às vezes existem adversidades que envolvem a todos nós. Tem momentos na nossa vida de oração que nós vamos entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com o nosso Pai em secreto. Mas haverão momentos da nossa história, da nossa carreira cristã, da nossa caminhada, que nós precisaremos nos unir em oração e em jejum, porque a luta é comum, porque a batalha é a batalha de todos. Por isso aqui, todo o Judá foi conclamado para se prostrar diante do Senhor. E meus irmãos, a oração que foi feita aqui mostra a relação que este povo tinha com Deus. Como é que o rei de Judá via o Senhor? Qual era a imagem que o rei tinha diante do Senhor? Diante da adversidade, diante do problema, diante da dificuldade, Josafá continuou reconhecendo que Deus é soberano e justo. O teor da sua oração vai nos mostrar exatamente isso. E ele começa aqui, meus irmãos, e esta oração no versículo de número 5. Ele diz: pôs Josafá em pé na congregação, e Judá e Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse:
Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão não está a força, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Não és tu que domina sobre todos os povos? Não é na tua mão que está a força e o poder? Não há ninguém que possa resistir ao Senhor. Não há ninguém que possa mudar a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Não há força em nós, meus irmãos, mas apenas no Deus soberano. Então aqui é um reconhecimento da soberania. A doutrina da soberania, meus irmãos, aponta para o governo absoluto e total de Deus sobre todas as coisas que acontecem. Não há nada que passa despercebido aos olhos do Senhor. Não há nada que o poder e a mão de Deus não possa transformar. Por isso, nossa oração precisa ser um reconhecimento da soberania do nosso Deus. Mas não somente a soberania aqui é reconhecida, mas também a justiça de Deus é reconhecida. O versículo de número 12 nos diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Todo o povo esteve orando. Muitas vezes, meus irmãos, nós vemos por aí os crentes 6 horas. Já ouviu falar do crente 6 horas? 6 horas lá por mim. Estou passando uma luta, 6 horas por mim. Estou passando uma dificuldade, 6 horas por mim. A igreja está difícil, 6 horas por mim. Está acontecendo isso. 6. Não, meus irmãos, não dá para ser crente 6 horas. É para ser crente de oração. Homem e mulher que se põe em pé diante do Senhor, que se põe a buscar o Senhor, reconhecendo que Ele é o Deus soberano, que Ele é o Deus justo. E a pergunta é que: acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Aqui, meus irmãos, os amonitas se levantam, os que vêm contra o povo aqui de Judá, e para uma grande batalha, os moabitas, os amonitas, e vêm com uma batalha já com uma segurança. Nós estamos num número maior. O exército aqui de Judá era pequeno. O que Josafá olha e diz assim: essa batalha é grande demais para mim, ela já está perdida, não tem solução. Muitas vezes, meus irmãos, o inimigo de nossa alma vem com toda a força do inferno, vem com todas as hostes malignas, e parece que nós já estamos derrotados, parece que não há mais nada o que fazer, mas Deus é o Deus que muda a história. Deus é o Deus que tem a última palavra. Deus é o Deus que muda circunstâncias e situações. Não há uma batalha que Deus venha a perder, porque Ele é o Senhor soberano. Em nós não há força, nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Em cada batalha da sua vida, em cada dificuldade que você atravessa, você precisa saber olhar na direção certa. Ficar olhando na direção do furacão, nada vai te ajudar. Ficar olhando na direção do problema, não vai trazer solução para você. Não vai trazer paz ao seu coração. Não vai trazer alento à sua alma. Não vai renovar as suas forças. Mas é mudar o foco e olhar para o alto, assim como diz o Salmo de número 121, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não dorme nem dormita. O Senhor é quem te guarda. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre.
Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Senhor. Ele continua sendo o soberano, o justo. O juízo de Deus, meus irmãos, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele contempla cada situação que acontece comigo e com você. Muitas vezes nós queremos que Deus exerça o seu juízo no nosso tempo. Quantas injustiças nós vemos no mundo que nós estamos vivendo. Quantas situações difíceis acontecem ao nosso redor. Parece que Deus está calado. Parece que Deus está indiferente. Parece que Deus está lá no céu e nós estamos aqui na terra entregues à própria sorte, ao destino, ao acaso. Parece que Deus perdeu o controle. Não, meus irmãos, absolutamente não. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, de onde Ele soberanamente rege e governa a terra. Ele continua sendo Deus justo, Ele continua sendo o Deus todo-poderoso, só que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito de Deus embaixo do sol. Muitas vezes você está no tempo da tribulação. Talvez você esteja no tempo da luta. Talvez você esteja no tempo de ver se acumular contra você dificuldades, circunstâncias difíceis, lutas várias, que você pensa, meu Deus, por quê? De onde vem tudo isso? Nem ainda você se levantou de uma batalha, já vem outra. Nem ainda você se recuperou de uma dificuldade, já vem outra. Deus não nos permite, meus irmãos, sermos tentados além das nossas forças. Com cada provação, com cada adversidade, com cada dificuldade, Ele nos capacita para que nós possamos suportar as situações pelas quais nós passamos. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor disse, o Senhor fará. Havendo dito, o Senhor cumprirá. Se Deus disse que estaria conosco, se Deus disse que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não há nada, absolutamente nada, que esteja fora do controle de Deus. Entregue a sua causa nas mãos do Senhor e deixe que Deus julgue a sua causa. Assim como nos diz a palavra do Senhor, 1 Pedro capítulo 5, versículo 17, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, meus irmãos, vem o medo, vem a notícia difícil, vem o medo sobre o nosso coração. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como lidar, os nossos olhos estão postos no Senhor. Nós somos conclamados a orar e a jejuar. E agora, a circunstância começa a mudar. É agora que o barulho começa a mudar. Se antes era medo, se antes era o inimigo se armando com toda a sua arrogância, com toda a sua prepotência, com toda a sua soberba e dizendo, nós vamos derrotar o rei de Josafá, nós vamos derrotar o povo de Judá, nós vamos derrotar o povo de Deus. Agora vem a resposta do Senhor, meus irmãos. O versículo 17, o versículo 15, diz assim, então, 14 lá. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor. Eu quero parar aqui para chamar a sua atenção para a expressão dai ouvidos. Você precisa dar ouvidos à voz de Deus. Aqui veio a voz do anunciador da guerra. Um grande exército vem contra ti e eles já estão perto. O medo vem,
Mas agora o profeta diz: dai ouvidos à voz de Deus. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que tem falado alto na sua mente, no seu coração, na sua casa e na sua vida? Dependendo da voz que você ouve, você estará com seu coração em paz ou em tribulação. Dependendo da voz que você ouve, a sua alma estará em paz e segura, ou você estará vivendo uma vida atribulada. Então a voz do Senhor aqui vem e diz, a continuação do versículo 15: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas de Deus. Não é contra você, Josafá, que eles se levantam. Não é contra você, Judá, que eles se levantam, mas é contra o seu Deus, é contra o seu Senhor. Então, não tenha medo, não se apavore. E aqui diz o versículo 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor pelejará, o Senhor é convosco. Nesta batalha não tereis que pelejar. Meus irmãos, que bênção é ter este grau de confiança em Deus. Muitas vezes Deus tem nos dito: tenha paz, confie em mim, entregue nas minhas mãos. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós oramos, mas ficamos vigiando. Nós oramos, mas ficamos tentando ajudar Deus. É preciso que você confie absoluta e totalmente no Senhor. Não tereis que pelejar, apenas fique na posição. Qual é a posição que você tem que estar? A grande questão é você estar na posição, meus irmãos, no lugar certo, na hora certa, na posição certa, na posição de quem confia em Deus, na posição de quem espera em Deus, não na posição de quem está com medo. Antes eles estavam numa posição amedrontadora, antes eles estavam numa posição de dificuldade, mas agora a circunstância muda, a posição é firme, como um soldado pronto para a batalha, só que eles não terão que pelejar. Como crentes, nós precisamos, como soldados de Cristo que somos, estarmos prontos, preparados para a batalha e na posição, e assistir o que Deus vai fazer por nós. E você vai perceber aqui, meu irmão, minha irmã, que a única coisa que esse povo teve que fazer foi adorar e louvar ao Senhor. E enquanto eles adoravam e louvavam o Senhor, Deus desbaratou todos os inimigos. Olha aqui, meus irmãos, então diz o verso 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também, e se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas, e vai descrever aqui o verso de número 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saíram eles, pôs Josafá em pé, e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, credes nos seus profetas, e prosperareis. Aqui, meus irmãos, ele conclama, dizendo: creia no Senhor. O que Deus disse? Vocês não terão que pelejar, vocês precisam tão somente se colocar na posição. O que o profeta disse? O Senhor é convosco, creia no Senhor e vocês estarão seguros, creia nos seus profetas e vocês prosperarão. E diz aqui então, meus irmãos,
o verso de número 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada sobre os filhos de Amon e de Moabe e o dos montes de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Tudo o que eles precisavam fazer, tudo o que eles precisaram fazer, foi adorar o Senhor, louvar o Senhor. Enquanto nós louvamos a Deus, enquanto nós exaltamos o rochedo da nossa salvação, Deus peleja por nós. Deus vai adiante das nossas batalhas e diz: vós não tereis que pelejar, somente contemplai que grande livramento o Senhor vos dará. E então nós chegamos aqui no verso de número 26. Ao quarto dia se juntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso o chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, com harpas e trombetas para a casa do Senhor. O que Deus fez para o seu povo no passado, Deus continua fazendo por nós no presente, meus irmãos. Quais são as lutas que têm se apresentado diante de você? Quais são as batalhas que têm se apresentado diante da sua vida? Às vezes você tem sentido medo, e não é errado sentir medo, não há nenhum problema sentir medo. O medo é apenas um reconhecimento de que você não sabe o que fazer. O medo é apenas um reconhecimento de que você não tem forças para lutar sozinho. De fato você não tem, de fato você não terá. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. O que você vai fazer com esse medo pode mudar a história dessa batalha da sua vida. O medo foi transformado em força para orar e jejuar diante do Senhor. A batalha pode ser grande, a luta pode ser difícil, a circunstância pode ser muito adversa, mas o que você precisa é colocar os teus olhos em Deus. Porém, os nossos olhos estão postos no Senhor. O que você precisa é orar e jejuar. Deus continua sendo soberano. Nada fugiu do controle dele. Nada vai fugir do controle dele. Por mais que pareça que o comando do mundo está na mão dos homens, não é a política que define a sua vida. Não são os homens que definem o que vai acontecer comigo ou com você. É Deus. É ao Senhor que nós estamos servindo. É em nome do Senhor dos exércitos que nós fazemos o que fazemos. Por isso, as batalhas da nossa vida não são pelejadas por nós, são pelejadas por Deus. Vós não tereis que pelejar. O Senhor será convosco, e Ele é conosco, meus irmãos. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, é louvar o Senhor, é adorar o Senhor. Se prostrar em adoração é reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso, o justo e soberano Deus. Louvar é tecer elogios e glorificar o nome desse Deus que é força, poder, autoridade, domínio, glória, majestade, amor, soberania e tudo mais que você quiser falar. Apenas esteja na posição. Não saia da posição. A sua posição tem que ser de olhar para Deus. A sua posição tem que ser de oração e jejum. A sua posição tem que ser de louvor e adoração. E você verá o grande livramento que Deus dará a você, a sua família, a sua casa, o seu país, a sua vida, a sua igreja e tudo mais que envolve a nossa
vivência. O vale de medo se transformará no vale de bênção, porque o Senhor alegrará o seu coração com a vitória, pois a peleja não é nossa, mas é do Senhor. Que Deus ajude a mim e a você, e que você nunca saia da posição, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pela certeza que temos de que batalhas vêm, lutas aparecem, circunstâncias difíceis nós enfrentamos, mas em cada momento que nós não soubermos o que fazer, que nós não tivermos forças para lidar, os nossos olhos estarão postos no Senhor, e nós estaremos em oração e em jejum, e ouviremos o Senhor trazer a resposta, e nós veremos o grande livramento que o Senhor nos dará, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quanto a nós, louvaremos ao Senhor. Quanto a nós, adoraremos ao Senhor. Quanto a nós, estaremos na posição, porque o Senhor é fiel e cuida de nós a cada dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos ajude, nos fortaleça e nos abençoe a cada dia, em nome de Jesus.